Começando coletiva com o técnico Luizinho Vieira do Confiança, eu sou empate 1-1 contra o Figueirense fora de casa. Como você avalia esse último jogo da equipe? Boa tarde. A gente fez um grande jogo. 2 semanas para poder trabalhar, né? E foi nítido a evolução do conjunto. Foi muito importante, a gente optou até por... Se pensou nisso até de fazer um amistoso, mas a gente priorizou literalmente uma carga maior no dia a dia, da parte física, de poder estabelecer parâmetros que pudessem nos conduzir a um jogo mais competitivo, como a gente mostrou, né? As dificuldades do jogo, especificamente do Figueirense, eu acho que a leitura e a estratégia do jogo foram muito boas, mas um gol com praticamente 1 minuto de jogo muda um pouquinho a trajetória da partida, né? Apesar disso, a gente se manteve muito ativo ao longo de todo o jogo, buscando a criação de jogadas que a gente trabalhou literalmente para poder nos conduzir a um resultado melhor, né? O empate fora de casa não é ruim, mas tem até o sentimento, né, de poder fazer o gol no final da partida como se fosse uma vitória, mas o que a gente produziu ao longo do jogo, uma vitória não seria ruim, pelas inúmeras chances que a gente criou. Então o ponto ele é fundamental, mas nos coloca numa condição agora de competição, na próxima partida, literalmente a gente fazer um bom jogo, né, trabalhar para isso e voltar a vencer para a gente sair da zona de rebaixamento. Luizinho, hoje a rede social é um termômetro ali do torcedor, né? Alguns mais exagerados. A gente percebe que alguns lamentam de forma mais radical a perda, a série de perdas de gol. Você, como é que você busca trabalhar essa questão da finalização? Como é que você costuma cobrar, já que pelo menos uns 2, 3 lances, acho que uma com o Nicolas e outra com o Mateuzinho, eram chances reais e claras de gol. Exato. De que forma que você faz essa cobrança, seja no vestiário, no treinamento, para que isso melhore nos próximos dias? Veja bem, todos os treinos que a gente procura montar, ele tem um significado do próximo jogo, né? A projeção do que vai acontecer no jogo. Mas é da minha linha de raciocínio, né, de alguns conceitos que a gente trabalha, e óbvio que ao longo da semana a gente vai se corrigindo também, né? Alguns erros defensivos, alguns erros ofensivos, e passou pela finalização, uma tomada de decisão um pouco melhor. E além dos vídeos que a gente passa ao longo da semana, das correções, diariamente a gente monta os treinamentos específicos para isso, né? Todo treinamento tem uma condição de finalização, com o adversário, né, te induzindo ao erro. Enfim, tudo que está ao nosso alcance, a gente tem feito, né? A minha esposa está se formando em Direito, meu menino agora já se formou, graças a Deus, mas o que eu sempre falo, não tem prova difícil. A partir do momento que você vai estudar, você vai ter um bom conhecimento, vai ficar mais próximo de você tirar a nota que lhe convém, né? Ou seja, o jogo não teve nenhum tipo de surpresa da parte tática, muito pelo contrário. O adversário, mesmo ganhando, ele fez trocas no intervalo para poder se encaixar no jogo, e a gente se manteve muito ativo ao longo de toda a partida, com controle do jogo com a bola, que é importante, mas também sem bola. Segunda etapa, aí uns 12 minutos do segundo tempo, que a gente começou também a mexer, o adversário trocou, fez uma situação diferente. A gente também trabalhou para poder retomar o controle, e assim foi, né? E foi naquela batida até poder empatar o jogo. Se saiu o gol um pouco mais cedo, de repente a gente poderia até estar aqui comentando uma vitória importante fora de casa. Ou seja, a gente está atento a isso para poder se corrigir, mas a execução é das peças que a gente tem.
minha função é literalmente essa, dar condições para a bola transitar na volta da área, para a gente trabalhar dentro do último terço, para criar situações reais de gol. Tudo isso vem acontecendo já. E aí o acabamento é com o atleta, é no dia a dia, mas se a gente está trabalhando bem em cima desse ponto, não tenha dúvida que a gente vai trabalhar mais ainda, até porque o jogo é muito importante no final de semana e a gente vai trabalhar para poder vencer. Mário Bezerra, do canal Poderoso Dragão. O senhor teve praticamente 15 dias para se preparar para enfrentar a equipe do Figueirense. No meu modo de ver, o senhor deu um nó tático no técnico Pintado, foi com a equipe completamente diferente do que o Confiança vinha jogando, mas foi surpreendido com menos de 2 minutos, 1-0 negativo. Como fica a cabeça do treinador para tentar rearmar a equipe com um resultado adverso tão cedo? Mais cabelo branco não, né? A gente trabalha 2 semanas e projeta um jogo. É com 1 minuto, na verdade, de jogo. Você sai atrás de um jogo importante, né? Primeiro, é um confronto direto para o Figueirense, naquele momento, é a primeira equipe que ficava fora do Z4. Mas mostra também que o nosso time está num quesito de maturação de uma situação muito importante dentro do campeonato. Cresceu muito nessa parte mental, né? Se manteve concentrado dentro do jogo, concentrado na execução das funções que a gente se programou. Eu vou, como o colega falou, né? Às vezes a rede social, ela te elogia, mas também te critica, às vezes passa um pouquinho do ponto, inclusive os elogios, né? Às vezes passa um pouquinho do ponto. O futebol, ele é muita emoção, mas que é realidade, que o Confiança hoje pratica um dos melhores rendimentos nesse momento, eu não tenho dúvida. A gente vem trabalhando bem, vem criando muito, que isso é importante. Então a gente tem que estreitar e melhorar o acabamento das jogadas, literalmente para a gente, nesse primeiro momento, voltar a vencer, né, e se colocar aí fora da zona de rebaixamento. Professor Luizinho, Califa Esportes. Com a chegada do Valdo, o posicionamento de alguns atletas que vinham jogando em outras posições, você fez uma alteração e está dando resultado em relação a isso. Hoje o Confiança luta para não cair ou para classificar? Não, a pergunta é boa. Como eu até falei isso agora, né? Acho que a gente está num bom momento. Nos últimos 5 jogos, se a gente fizer esse recorte, a gente tomou 2 gols só. Então, a chegada do Valdo e de algumas peças nos deu uma sustentação defensiva muito importante dentro dessa caminhada. Né? O primeiro objetivo é a gente sair da zona de rebaixamento. Tá? A gente vai para mais uma rodada com a chance real de poder voltar a vencer e sair. Né? Depois, entender também o que a gente tem pela frente. Tem um clássico contra o Itabaiana, vai ter um jogo da Copa do Nordeste no meio, mas o foco é esse, né, no Campeonato Brasileiro. Depois tem um Tombense em casa. Então são 3 jogos fundamentais para a nossa sequência, né, com 2 jogos na nossa casa e o clássico do Itabaiana fora. Nesse primeiro momento é isso, trabalhar bem, né? Eu não tenho dúvidas que a vitória te traz também uma confiança maior para poder trabalhar, as coisas ficam um pouco mais leves, e eu acho que a gente está nesse caminho. Né? E aproveitar até a pergunta, é uma semana muito importante para a história do clube, para esses objetivos. O torcedor já foi a Florianópolis, mesmo com chuva, frio, nos ajudou, mas esse é um jogo diferente. A gente precisa do apelo popular, do nosso torcedor jogando juntos, como sempre fez. Né? Não tenho nada, muito pelo contrário, só elogiar. As cobranças que chegam em nós também são positivas nesse momento. Né? O torcedor acreditando que a gente possa, até pelo futebol apresentado, possa dar um salto maior na tabela, e essa é a missão. No primeiro momento, a gente se livrar da zona de rebaixamento, né, e depois começar a mirar
jogo a jogo, rodada a rodada, um pouco mais adiante. Luizinho, você falou da importância do apoio da torcida, já que o Confiança não consegue vencer fora de casa e está essa parte de baixo da tabela. Esse jogo que você falou é obrigação vencer, você encara também assim, não só como uma decisão, mas de chegar e dizer temos que vencer, porque senão fora de casa está muito difícil. Então, a gente tem que quebrar isso, né? E, na verdade, o jogo contra o Ipiranga, fora, que a gente tomou um gol com uma qualidade absurda, né? Mas ele se manteve muito equilibrado. Esse jogo, opinião minha, a gente tem um volume muito maior. O merecimento de uma vitória seria do Confiança em cima do que foi apresentado. Então, que a gente tem que vencer o próximo jogo, ou trabalhar bem para isso, não tenha dúvida nenhuma que a gente vai fazer, né? Procurar, dentro dos conceitos, apresentar ou repetir aquela atuação que a gente se manteve em boa parte do jogo contra o Figueirense, porque daquela forma a gente está mais próximo de poder vencer o jogo contra o ABC. Né? E depois, aí sim a gente projeta esse jogo do Itabaiana, a gente precisa quebrar esse tabu, né? Ou seja, essa arrancada é fundamental, porque aí, conforme a pergunta do amigo, a gente começa a pensar mais adiante. Né? E o torcedor ele vai ter uma peça, ele sempre foi uma peça fundamental nesse processo. Um horário bom, né? Dá para ir à praia depois ir para o jogo. Enfim, a gente criar um fator emocional altamente positivo para a gente voltar a vencer. Bem, o Confiança agora tem uma sequência grande dentro de casa, são 3 jogos aqui em nosso estado, e o Confiança vencendo as 3 partidas, ele vai a 17 pontos, fica apenas 3 pontos de se garantir matematicamente na Série C. Olhando no panorama que dá para vencer as 3 dentro de casa, se acontecer isso, dá para chegar e esquecer o rebaixamento e pensar exclusivamente em passar de fase? Olha, eu concordo com você falou. Acho que se a gente conseguir arrancar bem agora, 3 vitórias, fica muito próximo da fuga, né? Do rebaixamento. Mas a pergunta, ela é... Eu vou te fazer uma pergunta em cima da sua pergunta. O Confiança apresenta um futebol hoje que te dá essa perspectiva de poder brigar pelo G8? Na sua opinião? No futebol, sim. Nos resultados, não. Mas exatamente. O resultado, ele não está aquém do que a gente está produzindo. Né? Isso é fato. E a gente tem que ser muito realista nesse momento para poder fazer a leitura de todos os movimentos que a gente já apresentou. Né? Então, se a gente estivesse sofrendo muito da parte defensiva, se estivesse criando muito pouco, eu acho que a briga seria só para fugir do rebaixamento. Eu acho que a gente apresenta um futebol hoje que te dá essa condição de sair da zona de rebaixamento e pensar mais adiante. É óbvio que a gente tem que converter o maior número de chances criadas em gol, né? Mas que dá essa expectativa, eu não tenho dúvida. Né? Então, como eu falei, o time maturou de uma forma que te dá essa condição, né? Mas aí a gente pensa jogo a jogo, primeiro o ABC, né? Trabalhar bem ao longo da semana. Foi o que eu já falei para os atletas, a gente faz a melhor semana de treino, né? Descansar bem, priorizar todos os aspectos que possam nos colocar diante do jogo do ABC com condições de vencer. Esse é o primeiro ponto, que a possibilidade de sair da zona de rebaixamento ela é gigantesca. Aí sim, depois a gente pensa na Copa do Nordeste, Vitória, aí é outra situação, mas a gente vai atravessar agora uma semana importante, né? Jogos no nosso estado, um grande jogo da Copa do Nordeste, e, como eu falei, é voltar a vencer para a gente mudar o vento, né? Que possa nos conduzir para outro lugar. Professor, para finalizar, você falou Copa do Nordeste. Na pergunta anterior, você descarta a possibilidade de lutar por uma classificação na Copa do Nordeste?
para priorizar mais a Série C? Não, muito pelo contrário. Futebol, esses jogos, ele te dá além, né? Vamos projetar uma vitória contra o ABC e um jogo, é óbvio que é o Vitória, Série A, jogo difícil, na casa deles. Eu já sei que o Vitória vem se mobilizando para poder chegar na final da competição. O Vitória é favorito e a gente está ali para poder, nesse primeiro momento no Brasileiro, a gente fugir da zona de rebaixamento, que te dá moral para poder enfrentar um jogo desse, né? E a Copa do Mundo agora de clubes, a gente também, a cada jogo a gente vem vendo algumas surpresas, ou não, né? Futebol, ele é um confronto das ideias e é óbvio que você precisa de uma boa execução, né? Mas como eu falei, para poder vencer, primeiro tem um processo, a construção das ideias, a execução das funções. Isso a gente tem feito. Precisa melhorar a questão da finalização para poder voltar a vencer.